Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo das profecias de Apocalipse. Estamos retomando o nosso estudo do capítulo 17 deste livro, onde nós veremos a sentença, dada a um poder conjunto formado pela simbologia de uma mulher assentada numa besta. No estudo da semana passada, nós estudamos a respeito do significado da mulher ao longo da história, o que é essa mulher, rameira, prostituta, e que fornicou com os reis da terra. Nós estudamos tudo isso. Hoje nós vamos finalizar, porque ficou um pequeno conteúdo, e nós vamos focar para falarmos hoje especificamente sobre a besta, tá bom? O que representa ela, para que de forma natural e consequente nós consigamos descrever e identificar as cabeças, tá bom? Então, como é um capítulo que toma tempo para estudar, muitas referências, muitas propostas, interpretativas. Isso foi construído depois de muitos anos, muita recopilação. E eu louvo a Deus porque quando a gente retoma um assunto e ele nos dá tempo da gente poder estudar, é, a sua palavra parece que a profundidade fica mais aparente, né? Quando a gente retoma o estudo, quando a gente confirma, quando a gente volta para a palavra de Deus. De maneira que a gente nunca poderia dizer, esse assunto está esgotado, está dito, é assim, acabou. A palavra de Deus é maravilhosa, porque nós sempre podemos acrescentar mais conhecimento, em função da bênção do Espírito Santo, que nós vamos pedir neste momento para recapitularmos esse estudo. Por favor, irmã Marilena. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor tão grandioso, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pelos teus ensinos que encontramos na Bíblia, ó Deus. Vem agora, ó Deus, através do teu santo e bom Espírito, fazer diferença na nossa vida, para que nós possamos compreender, para que nós possamos viver e espalhar essas mensagens de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Usa-nos, capacita-nos e de uma maneira especial ao Johan, Senhor, porque ele vai nos ajudar a entender, porque é um estudo muito mais profundo do que a nossa capacidade, Senhor Deus. Somente pelo teu Espírito é que nós possamos entender. Nos ajuda, ó Deus, mais uma vez. Ajuda também todos que estão ouvindo agora e aqueles que vão ver depois que vai ficar gravado. Amém. Fica conosco, Senhor, te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. A maneira de recapitulação, Nós ficamos neste versículo, na aula passada, o versículo 4 do livro de Apocalipse. Nós vemos uma mulher assentada numa besta, e o texto diz: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. A maneira de recapitulação, usando o símbolo que está aqui, nós falamos de que a mulher representa uma igreja que se desviou da verdade, fornicando com os reis. Quer dizer que teve relações ilícitas com governos, com autoridades políticas, quando Deus, Jesus, proibiu, através de um único princípio, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é uma prostituição simbólica, que é a igreja não depender do seu pai, do seu esposo, do seu marido, do noivo, Jesus, a cabeça da igreja, e buscar por interesses, sejam eles quais forem, sustento, apoio, auxílio em mãos humanas, tá bom? Então, essa mulher, ela existiu desde Caim, o primeiro seguidor de Satanás, até os últimos dias. E ela foi sediada sempre em poderes que o inimigo também utilizou, tá bom? Então, vamos analisar. Nós já vimos que a principal característica é a fornicação, como já descrevemos aqui, e que existiam três elos, três doutrinas principais que permitirão
que o engano se propague com maior facilidade. Mas agora nós temos de retorno a palavra abominações, agora no plural, para se referir que esse cálice está transbordando, ou seja, não são três únicas doutrinas, né, de demônios que enganam o mundo. Existem muito mais, tá bom? Fruto da tradição, fruto do engano, fruto do paganismo, fruto de filosofias, né, que se misturaram com a religião e colocaram ali um significado que a Bíblia não apoia. Então aqui eu destaco, nós estudamos isso com mais detalhe quando nós estudamos Apocalipse 13, tá bom? Aqui é a maneira de recapitulação. Se tem alguém que está assistindo o nosso estudo pela primeira vez, por favor, assista os capítulos, principalmente 12, 13, que estão gravados no nosso canal, na nossa lista, para que você possa entender com maior clareza o estudo de Apocalipse 17. Então, dentre os enganos, as mentiras, né, que configuram a abominação nesse cálice estão a guarda do domingo, a oração pelos mortos, a veneração de santos, né, pessoas, altares, imagens, o sinal da cruz, como uma prática não é bíblica, o batismo dos recém-nascidos, Jesus se batizou quando era adulto, né? Uma criança, um bebê não tem noção do que é pecado, do que é certo, do que é errado. O culto a Maria, Mãe de Jesus, o purgatório, a questão de interceder por mortos, né? A adoração de imagens, relíquias, a água benta, a canonização dos santos, se eles estão mortos, se eles realizaram um suposto milagre. A igreja decide quem pode ser considerado santo. O dia dos mortos, né, dos finados, é uma congruência da imortalidade da alma com essa questão de todas as pessoas que de alguma maneira podem ser ouvidas, atendidas, né, por aqueles que ainda estão vivos. A instituição do celibato, o homem foi feito para ter uma esposa, a mulher foi feita para ter um marido, né? Por isso os apóstolos tinham esposas, né? Isso não significa que todos sejam predestinados a isso. Paulo, ele entendeu de que era um dom especial dele, o celibato. Então, é para poucos esse dom, mas não é para todos os que são missionários, né, pastores ou padres ou sacerdotes. Não é vontade divina, né, para, para a grande maioria o celibato. A venda das indulgências, né, negociando com o perdão, com a fé das pessoas, o estabelecimento do termo herege e a perseguição através da Inquisição a esses que se consideravam contra, né, a Igreja Católica, o rosário, né, uma sequência de repetições, a transubstanciação da hóstia, quando se acredita que toda vez que se realiza esse ritual, o corpo de Cristo de fato é consumido pelos crentes, quando não é verdade. Jesus morreu apenas uma única vez e numa santa ceia nós simbolicamente, é, pela fé, entendemos que Cristo morreu, né, por nós, o seu corpo, mas não é, ele não se torna substância, né? Nós não ingerimos o corpo de Cristo, é apenas um simbolismo. Mas na filosofia católica, mais filosófico do que bíblico, se acredita dessa maneira, né? A Bíblia, seu acesso foi controlado, o sacramento, a tradição foi colocada acima, né, da palavra de Deus. Foram incluídos livros apócrifos dentro daquela questão, né? Eles são posteriores aos livros do cânon sagrado e eles trazem questões, né, eh, comunicação com os mortos e outras contradições que no resto do cânon sagrado não existe, né? Essas contradições que a gente vê nos livros apócrifos. A Imaculada Conceição de Maria, a infalibilidade papal, né? Então, só por esses assuntos a gente pode dizer, quer dizer que até antes de 1870 os papas falhavam, né? E depois desse ano deixaram de falhar, do ponto de vista lógico, já carece de sustento, né? Como é que a partir de uma determinada data os líderes de uma determinada igreja deixariam de falhar, né? Eles se falharam antes, continuam falhando e continuarão por serem seres humanos. E isso é independente do credo da denominação. Pode ser inclusive nas nossas, né, comunidades. Os nossos pastores são falíveis porque todos nós somos pecadores. Dogma da Assunção de Maria,
né? Somente pela igreja papal pode-se obter a salvação. Um conceito de igreja-mãe, né? Muito claro e muito nítido, definido por ela. A evolução teísta foi absorvida, foi proposta num processo criativo de milhares de anos, se não 6.000, 7.000 anos, ou eras, né? Desmoronando a criação e, consequentemente, toda a base do pecado, morte, sentido da vinda de Jesus para morrer por nós, etc. Então, percebam que a gente não está estudando as doutrinas. Se nós pudéssemos estudar as doutrinas da Bíblia, né, as doutrinas da igreja verdadeira, usando textos bíblicos, nós refutaríamos cada um desses enganos. A nossa série não se dedica a isso, né, nós não temos oportunidade de fazer isso. Mas quem sabe um dia nós possamos fazer isso, né, para quem deseja conhecer um pouco mais. Nosso estudo é profético sobre Apocalipse, tá bom? Mas fiquem à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, principalmente quem está estudando e é de outra denominação, para nos procurar, nós teremos o prazer de atender enviando algumas referências para entender por que a Bíblia diz diferente em relação a isso que está apresentado aqui, como um cálice de abominações, tá bom? Apocalipse 17:5 diz: E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, né, e abominações da terra. Esse termo mistério aparece poucas vezes na Bíblia, né, com foco com o mistério da piedade, Jesus encarnado, mistério da iniquidade, o homem tentando se tornar Deus, né, na figura de um santo padre, um papa. Neste caso, se aplica a uma mulher prostituída, né, um mistério, porque de fato é algo inconcebível do ponto de vista de crentes, dependendo de humanos e não de Deus, né? Nessa definição clara do que é prostituição, do que é fornicação. Algo que eu queria colocar aqui, para vocês sempre lembrarem das figuras, né? Às vezes o texto a gente esquece, mas porventura alguma figura ilustrativa que eu coloco aqui sirva para vocês lembrarem, né? Essa prostituição de unir o Estado, né, com a religião não é nova, não será nova quando existir e se fortalecer no futuro, quando a ferida mortal for curada, tá bom? Do poder que nós estudamos em Apocalipse 13. A maneira de exemplo, assim como essa igreja se prostituiu desde Caim até o futuro, nós vemos que no Egito, o faraó, ele era a união perfeita entre o poder religioso e político. Porque o faraó que se entrevistou com Moisés, ele era sacerdote dos deuses do Egito. Então, ao mesmo tempo de ser rei, monarca do Egito, faraó, ele era o líder religioso mais elevado dessa religião pagã, tá bom? Então, ali nós já vemos de que essa fornicação ocorreu no reinado de Faraó do Egito. Quando nós vamos para Daniel 3, nós vemos aqui nas costas de Nabucodonosor, de forma ilustrativa, líderes religiosos que enganaram Nabucodonosor, dizendo: constrói uma imagem para que você seja reconhecido como rei. Mas pela simbologia que nós estudamos e vimos, a numerologia indicava que as divindades estavam inseridas nessa imagem, nessa estátua de ouro. Então, ali, os religiosos se uniram com a autoridade política civil da época para perseguirem os santos. Novamente, fornicação, né? Prostituição. E na imagem de Daniel capítulo 2, vocês se lembram, nós vamos falar daqui a pouco algo mais com mais detalhe. Aliás, nós falamos isso na semana passada, né? O barro não se une com o ferro. São elementos que não se ligam. Se o ferro é parte de Roma imperial, vinda das pernas, né, dos pés, das pernas de ferro, então o barro, um elemento não metálico estranho, representa a parte religiosa, né, que nunca deveria se unir e justamente por ter essa tentativa de união seria o momento mais frágil da história da humanidade, nesse momento dos pés, ok? Então,
essa prostituição não ocorreu e não vai ocorrer apenas no fim. Isso é antigo, ok? De maneira que, se nós analisarmos nossos dias, né, quais são as provas claras desse movimento liderado pela Igreja Católica, descrita, né, nos nossos dias atuais como sendo ela, né, a Igreja Católica sediada no poder político religioso chamado Vaticano, né? Primeiro aqui nós vemos uma congruência de religiões orientais, ocidentais, cristãs, ortodoxas, todas, se não unidas, pelo menos com o objetivo claro de lixar as asperezas, deixar de lado as diferenças e promover a paz, o ecumenismo, a aproximação, o perdão, etc. Tá bom? Então aqui a gente já percebe, né, a liderança, quem é que está guiando esse movimento e, e a clara e o claro cumprimento profético, né, da união das igrejas. Quando nós analisamos ainda nesse âmbito da liderança, né, rumo a uma única igreja ou um único credo, nós vemos que Francisco já tem evidência aqui de reuniões entre os líderes políticos de Israel e da Palestina, um fato inédito, né? Junto com, não lembro agora que igreja representa a pessoa que está aqui à direita de Shimon Peres. Aqui nós temos João Paulo II, num dos primeiros momentos históricos, reunindo vários líderes religiosos do Oriente e do Ocidente. Outro fato histórico, né, muito recente, é uma visita a um país árabe, muçulmano, né, uma religião que no passado teve guerras com os cristãos, né, cruzadas, muita morte. Agora, deixando tudo para trás e indo para uma aproximação em função de um pacto abrânico, né? Porque Abraão é pai de judeus, cristãos e de muçulmanos também, né? Isso já ocorreu, está documentado na imprensa. Então a gente vê esse avanço profético no que está descrito em Apocalipse 17. À esquerda nós temos mais evidências no caso de encontro com os líderes cristãos, pastores, padres, de diversos países, né? Um Concílio Mundial de Igrejas já existe. Aqui à direita nós vemos a aproximação de Francisco com representantes CEOs, né? É, Elon Musk, Zuckerberg, Facebook e agora Twitter, né? Qual o interesse de conglomerados, né, da tecnologia ter encontro com o Papa Francisco? Curioso, né? Mas como a gente entende que vai ocorrer o controle do quem não pode comprar e vender, a gente entende hoje que através do Google e das tecnologias, né, entre elas Facebook, Twitter, etc., poderá se controlar o quê? A comunicação. Hoje no Twitter, até pouco tempo atrás, você poderia escrever tudo o que você quisesse, né? Mesmo, e ninguém poderia comprovar se é verdade ou mentira. Mas hoje, basta dizer que é fake news que você é barrado. Então, quando alguém quiser, por exemplo, dizer, estou levantando uma determinada situação, que uma determinada simbologia profética aponta para um determinado poder, isso poderá ser definido como fake news, e isso será barrado nas redes sociais, por exemplo, né? Então a gente vê que a jornada, né, rumo um policiamento tecnológico vai ser muito claro e muito nítido, né? Todos os nossos dados são registrados e ali com uma moeda digital, facilmente com essas ferramentas tecnológicas, nós, os filhos de Deus, serão cortados do sistema e eles passarão a depender de Deus e Deus vai cuidar dos seus filhos, né? Mas a gente vê que esse poder religioso tem interesses políticos característicos da fornicação e também tem interesses de entrar em contato com empresas, né, tecnológicas. Francisco liderou encontros com líderes das principais empresas de petróleo também, para que eles repensem a questão das emissões de carbono, né, e petróleo como fonte de combustíveis fósseis, para eles repensarem
o novo sistema baseado na energia limpa, né? Por essa questão climática que o Francisco tem muito claro, né? Então veja que tudo ele vai avançando, né? Faz parte de uma meta, de uma agenda. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Já tem uma comprovação da Inquisição do passado, por 1260 anos, nós estudamos em Daniel 7, em Apocalipse 13, que esse poder, né, fornicando com os reis da Europa, promoveu a perseguição dos hereges. Milhares de cristãos foram perseguidos simplesmente porque eles não acreditavam da maneira que a Igreja Católica do momento acreditava. Está documentado, eles reconhecem essa parte da história, eles pediram perdão para os protestantes, e até por isso existe uma aproximação com os protestantes, tentando deixar para trás esse episódio da história, ok? Isto vai se repetir num período de tempo menor, com uma intensidade semelhante no futuro, contra aqueles que hoje Francisco já define muito claramente como fundamentalistas. Basta um cristão, um adventista, um batista, um muçulmano, de qualquer denominação, acreditar ao pé da letra nas suas convicções, ele já é considerado fundamentalista, extremista. Hoje, em tempos de relativismo, ninguém pode ser tão radical ao ponto de dar a vida por uma determinada crença. Essa é a base do conceito hoje da Igreja Católica, para dizer que os fundamentalistas são o problema para a união das igrejas, para a paz. Porque se a gente faz questão do sábado, como é que a gente vai poder se unir com cristãos, né, católicos e protestantes que já estão unidos, usando como o domingo como base? Então nós seremos fundamentalistas, né, radicais, porque não abrimos mão do sábado por considerarmos um mandamento da lei de Deus, por exemplo, né? Então a denominação de herege, bruxa, né, rapidamente vai aparecer num cenário, e sendo a população tomada, né, pelo engano e pela nova definição de quem está indo contra o sistema, né? Então ali a gente já repetiu algumas vezes, né? Os eventos e os fenômenos naturais, catástrofes e crises vão acelerar aquela noção de que precisamos acabar com os fundamentalistas, né? No passado eram chamados de hereges. Graças a Deus, esses homens valorosos aguardam apenas o dia da ressurreição. Estão salvos, porque entregaram a sua vida pela verdade e eles foram firmes e fiéis a Deus, apesar das circunstâncias, não é? Então, a maneira de recapitulação, antes de passarmos para o estudo da besta, né? Essa mulher, ela está assentada sobre multidões, povos, nações e línguas, águas, né? Fez alianças, relações com autoridades políticas, ou seja, se prostituiu, se embebedou com esses habitantes da terra, ou seja, propagou as abominações, né? O seu cálice estava num deserto. No momento em que João foi levado, essa igreja estava sem perseguir, ela estava no deserto, as águas não estavam fluindo, ok? É o momento em que João foi levado pelo anjo para ver a visão. Estava montada sobre a besta, ou seja, é sediada, é apoiada num local geográfico denominado a capital da Babilônia, né? Neste caso, a gente identificou como o Vaticano. Vestida de púrpura, morte, engano, né? Riqueza, ouro, pérolas. Na sua testa, na sua fronte está escrito Babilônia, né? A grande mãe, ok? Ela está embriagada com o sangue dos santos, pois perseguiu, matou na Inquisição, e é a grande cidade que domina sobre a terra. Todos esses números são os versículos do capítulo 17 que nós estamos estudando, ok? Então, antes da gente ir para o estudo da besta, né, no mesmo capítulo, nós, de novo, né, precisamos lembrar, a mulher é uma contrafação, é o oposto, é o domínio do inimigo
oposto à Igreja de Deus, né, pura, santa, que existiu ao longo das eras, desde Abel, o primeiro mártir, até o último ser humano que será salvo. Por isso, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos são simbolizados nas 12 estrelas que estão na cabeça dessa mulher pura de Apocalipse 12, tá bom? Então, se existe algo que eu vou repetir muito, é a conexão que nós vamos fazer entre Apocalipse 12, 13 e 17, para conectarmos o que é verdadeiro, o que é falso e o que esses capítulos trazem para nós, para entendermos a mulher, a besta e as cabeças de Apocalipse 17, tá bom? Então é um grande e longo conflito entre os seguidores de Deus e do inimigo. Não se resume aos últimos dias apenas, tá bom? Não quer dizer que não haverão detalhes sobre o conflito final nos últimos dias, não é isso, mas estamos abrangendo a história como um todo desses poderes. Então vamos falar agora da besta. A ênfase vai ser o quê? O corpo da besta, as cabeças. O que significa essa questão de sediar, né? A mulher estar assentada na besta. Na semana que vem, estudando melhor hoje a besta, nós identificaremos as cabeças, tá bom? Então, não deixe de assistir o estudo da semana que vem, mas hoje é importante. Apocalipse 17:1. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Na introdução do capítulo, é nos mostrado o foco do capítulo. É a condenação da grande prostituta. Lembram-se que a gente está saindo do grande conflito? E agora nós veremos a vitória de Deus, né? Para uma mulher e uma besta condenadas, né? E o seu fim será trágico. Então, o foco é a mulher é a protagonista do capítulo, e a sua condenação. A besta é o detalhe de como ela influencia através dos poderes, né, das cabeças, ao longo da história, os que são enganados. Tá bom? Versículo 3. Aqui eu queria que vocês tirassem o seguinte também. Essa mulher está assentada sobre muitas águas. Por isso que essa ilustração é interessante, tá? Eu coloquei aqui de propósito. Peraí, aqui na imagem da esquerda, essa besta e essa mulher estão no deserto, mas na direita, essa mulher e essa besta estão em muitas águas. Qual das duas ilustrações está correta? Se nós pegarmos o versículo 1, ela está assentada sobre muitas águas. A ilustração da direita está correta, ok? Vamos ver o que diz o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto. Quer dizer que não existem águas, é um lugar desprovido de água, né? E uma mulher assentada sobre uma besta. Então, qual é a resposta correta? Ao longo da história, as águas sustentam e configuram o que é a besta, mas no momento em que João é levado, ele tira a fotografia, lembra-se, a gente sempre usa essa ilustração, né? João identifica-se num momento da história, onde as águas não estão formando o que seria a base da besta, tá bom? Então, as duas ilustrações estão corretas, apenas ilustram momentos diferentes da visão, segundo o texto bíblico, ok? Então surge a pergunta: qual é o propósito de Deus ter colocado na visão para João? Afinal, ela está assentada sobre águas ou sobre a besta? Perceberam aqui? No versículo 1, ela está assentada sobre muitas águas. E no versículo 3, ela está assentada sobre uma besta. Como entender? Ou está sobre as águas ou está sobre a besta? A Bíblia tem aparentes contradições, mas é quando nós desvendamos essas aparentes contradições que nós tiramos um significado mais profundo. Vamos lembrar algo aqui, que quando João escreveu a visão, né, e o livro do Apocalipse, existia muita mitologia, muita história de Roma, da Grécia, né,
passada para a época de Roma, e num contexto em que João pudesse entender, foi mostrada para ele a visão. E eu vou trazer aqui uma mitologia do dragão, que as pessoas daquela época acreditavam. O que eles pensavam? Que nas montanhas, lá no alto do cume, existia um dragão. E quando chovia, quando as nuvens se preparavam para uma determinada tormenta, os raios, né, os trovões que apareciam e iluminavam o céu, era quando o dragão estava cuspindo fogo, ok? Estamos falando de mitologia. Pessoas imaginavam tudo isso, tá? Então eles acreditavam que os picos, os cumes, os pontos mais altos dessas montanhas eram as cabeças do dragão, ok? E como dessas montanhas, depois da tormenta acontecer, depois da chuva cair, baixava muita água e se formavam os rios, eles acreditavam que o corpo do dragão era formado por essas águas dos rios, ok? De maneira que, para essa mitologia, o corpo da besta, do dragão, era formado pelas águas. Entenderam? Então, João, quando ele viu e ele escreveu esses dois detalhes, né? Ele estava dizendo que a mulher está assentada sobre as águas e sobre a besta. Por quê? Porque as águas formam, configuram o corpo da besta, tá bom? Então, nós conseguimos explicar, entender que as duas coisas são possíveis, entendendo um pouco dessa questão mitológica que Deus se utilizou para que seu servo João pudesse entender e nós também até os nossos dias. Então, o significado é muito interessante, né? É, são as multidões enganadas que dão o poder, né? Para esses reinos, esses poderes que vamos definir através das cabeças, ok? Se não existissem multidões, pessoas apoiando, etc., essa mulher não teria relevância nenhuma, esses poderes não teriam influência e importância nenhuma, tá bom? É justamente porque o engano se propaga a milhares e milhares de pessoas que esse movimento, esse poder é grandioso e poderoso, tá bom? Então vamos adiante. Um outro aspecto que precisamos entender é que a besta de Apocalipse 17, ela se parece muito com a besta de Apocalipse 12 e Apocalipse 13. E daqui em diante a gente vai trazer muito essas ilustrações. Por quê? Porque é da união desses três capítulos que nós vamos tirar a resposta. O que são as cabeças? O que é a besta de Apocalipse 17? Tá bom? Nós não podemos separar Apocalipse 17 e focarmos apenas nos versículos que identificam as cabeças, etc, etc. Tá bom? Apocalipse 12, perdão, Apocalipse 17 dá mais detalhes de Apocalipse 13, por sua vez, Apocalipse 13 dá mais detalhes de Apocalipse 12, Apocalipse 13 dá mais detalhes que Daniel 7, como nós estudamos também, tá bom? Então, uma mensagem que é passada por Apocalipse 12 é que Roma imperial foi usada pelo inimigo quando o filho da mulher grávida, a mulher pura, estava prestes a nascer. Então, uma das suas cabeças foi Roma imperial, porque Herodes pertencia à Roma imperial, ok? A ênfase de Apocalipse 12 não é identificar as cabeças, tá? Mas já deu um sinal. A ênfase de Apocalipse 13 foi descrever de que uma das suas cabeças foi ferida de morte e recuperará o seu poder, não é? Neste caso, foi identificado como a fase seguinte de Roma imperial, ou seja, Roma papal seria uma das cabeças, segundo o recado, a mensagem central que Apocalipse 13 está nos transmitindo, ok? De maneira que, quando nós vemos o dragão com sete cabeças e a besta que surge do mar com sete cabeças, nós, na verdade, estamos entendendo que a simbologia está nos dizendo, olha, esses símbolos de dragão e besta,
é um sistema de poderes, porque uma cabeça é um poder, ele passa, sai, surge um outro, e sucessivamente surge um poder atrás do outro, ok? Esse recado é transmitido para Apocalipse 17, e da mesma maneira, essa besta com 7 cabeças e 10 chifres é um sistema de poderes. Como a ênfase é a queda de Babilônia, né, e a condenação dessa mulher prostituta, vemos de que a ferida mortal já foi e será curada. Ela vai perseguir, atacar os santos no último episódio de perseguição, e ela será condenada, ela será destruída. Então há um avanço na linha do tempo, há uma repetição, um paralelismo, e o foco é agora um novo poder que virá posterior à Roma papal e é identificado como Roma papal com a sua ferida curada, tá bom? Então, a gente vai usar muito desse raciocínio conectando esses 3 capítulos para explicarmos o capítulo 17. Vejam, quando nós conectamos os 3, nós vemos que as bestas, o dragão, a primeira besta que surge do mar, e a besta de Apocalipse 17, eles têm abominações, blasfêmias como um comum denominador. Existem ataques, guerreou contra os anjos, o dragão, né? Aqui guerreou contra os santos por 1260 anos, e ela está embriagada do sangue dos santos. As ações, os ataques são similares, são os mesmos. A atuação, terá grande domínio, adoraram-na todos os que habitam na terra. Isso é um sinônimo de dizer, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A identificação do dragão é Satanás, utilizando um sistema de poderes ao longo das eras. A ênfase de Apocalipse 13 é uma das suas cabeças, ferida de morte, mas fazendo parte de um sistema de poderes. E a ênfase de Apocalipse 17 é a união ilícita de uma igreja com esses poderes, né, apoiados pelo dragão. Então percebam que nós não podemos desintegrar a conexão que existem entre esses 3 capítulos, dadas as semelhanças das ações, dos ataques, da atuação e da identificação desses poderes, ok? Se nós trouxermos o chifre pequeno de Daniel 7, né? Existe um vídeo também para falar a respeito disso, quando nós fizemos a série de Daniel. Nós estamos falando de um chifre pequeno, né, de dentre 10 que surgiu e que também blasfemou contra Deus, perseguiu os santos. Ele teve grande domínio e ele é identificado como sendo o papado. Então, isso se conecta com Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Na verdade, a besta de Apocalipse 13, né, a cabeça ferida de morte, é a mesma coisa que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, tá bom? Então vejam como Daniel e Apocalipse se integram, né? Se conectam de forma maravilhosa. Uma outra prova, né? Maior do que esta, para convencer vocês de que essa integração não pode ser quebrada, vejam como Apocalipse 12 e 13, nos seus versículos, praticamente dizem a mesma coisa do que Apocalipse 17. Ambas as bestas têm, as 3 bestas, têm 7 cabeças e 10 chifres. Nomes de blasfêmias. Aqui aparece uma mulher. Em Apocalipse 12, aqui vai aparecer uma mulher que é prostituta. Aqui existe necessidade de sabedoria para entender o 666. Aqui, o sentido, né, para quem tem sabedoria. Nações, línguas e povos. Se repete em Apocalipse 17, 15. A perseguição nesses versículos, né, de 12 e 13 e 15, se traduz através do sangue, né, que está embriagada a besta de Apocalipse 17. As águas, aqui ela está sentada sobre muitas águas. As águas se secam, ou seja, a terra ajudou a mulher quando o dragão, de uma das suas cabeças, proferiu águas de perseguição. Em Apocalipse 17, o 6º anjo, que se envolveu com o rio Éufrates, que tem a ver com águas, né? Elas se secam. Exatamente a mesma coisa, o mesmo evento, né? Ela perseguiu aqui por 1260 anos, e aqui ela foi, enquanto perseguia, e ela
não é mais enquanto deixa de perseguir. Nós vamos falar melhor a respeito disto, tá? A terra traga o rio, né? A ferida mortal interrompe a perseguição, e aqui isso se traduz como o período onde ela não tem autoridade para perseguir. O dragão sairá para perseguir o remanescente, a ferida foi curada, né? Ou seja, ela volta a perseguir os santos e ela voltará a ser, ou seja, ela terá novamente identidade de um poder perseguidor. É Apocalipse 17. Aqui existe a união entre a besta e o falso profeta, e aqui existe uma união entre uma prostituta, né, mãe, e suas filhas. É impossível nós entendermos Apocalipse 17 se nós não integrarmos com Apocalipse 12 e 13, tá bom? Essa é a mensagem que nós queremos passar para vocês. Se nós trouxermos agora, com maior riqueza, né, de detalhes, o rei do norte de Daniel 11, nós vamos ver que, novamente, a integração entre Apocalipse 12 e Apocalipse 13 é magistral, né? Magistral porque é divina, né? Porque Deus escolheu símbolos diferentes para falar a mesma coisa. Aqui o Império Romano é identificado nesses versículos, em Daniel 11. O rei do norte representa a Babilônia, Daniel 11, 32. Os entendidos cairão a espada, serão perseguidos, né? Com fogo, cativeiro e roubo. Isso é descrito em Daniel 11, 33, 35. O rei do sul ataca com seus chifres, versículo 40. Ou seja, esse rei do sul é aquele que profere a ferida mortal para a besta de Apocalipse 13, conforme nós estudamos em Apocalipse 11, né, a Revolução Francesa. Versículo 45, o rei do norte contra-ataca com carros e inunda. O que é inundar? Se não é trazer as águas de volta, de retorno à perseguição. Simbologia semelhante, falando da mesma coisa. O rei do sul se alia com o rei do norte, ou seja, há uma união de uma herança, né, dessa Revolução Francesa, o comunismo, etc., com o paganismo, né, com o cristianismo paganizado, ok? Então vejam que Daniel vai trazer detalhes para nós identificarmos quem é a besta, quais são as cabeças de Apocalipse 17, tá bom? Para quem tem interesse de entender melhor Apocalipse, Daniel 11, nós temos 4, 5 vídeos no nosso canal explicando esse capítulo, assim como Apocalipse 17, um dos mais complexos da palavra de Deus para nós entendermos, ok? Então, um outro detalhe muito interessante. Na visão de Apocalipse 12, não se revela qual é o fim do dragão. Ele, no último texto, diz de que ele saiu para perseguir o remanescente dos últimos dias, mas não se fala qual será o fim do dragão. Na visão de Apocalipse 13, não se sabe o que acontece depois que a cabeça, que for a ferida de morte, ela recupera-se da sua ferida. Não é dito, não é mencionado, a visão não fala sobre isso. Porém, Apocalipse 17 vai trazer detalhes futuros, dizendo de que é descrita a condenação dessa mulher, após, subentende-se, a cura da ferida mortal de uma das suas cabeças. Totalmente conectado com Daniel 11, pois ali se descreve o fim trágico do rei do norte, quando ninguém o ajuda. E se nós pudéssemos resumir, né? Daniel capítulo 11 equivale a Apocalipse 17, tá bom? Quem estuda um pode entender melhor o outro capítulo. De maneira que nós vamos à parte um pouco mais difícil de entender de Apocalipse 17. É daqui que surgem os maiores desvios ou aproximações, né, dessa conexão, visando a identificação das cabeças. Apocalipse 17, 8 diz: a besta que viste foi e já não é. Ou seja, um verbo no passado, foi, já não é. Já não é o quê? Presente, né? Foi é passado. Não é presente. E há de subir, isso é o quê? Futuro. Há de subir é irá, futuro novamente, a perdição.
vamos entender qual é a besta que foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Identificamos os tempos, né? Foi, ou era, não é, e no futuro ela será, né, novamente, ou ela irá para a perdição, ok? Esses três tempos são muito claros e são fundamentais para nós entendermos a mensagem de Apocalipse 17. Vamos adiante. O que define nas bestas de Apocalipse 12 e 13 o período em que ela era ou foi, não é e será? O dragão, ele lançou águas para perseguir a mulher, né, quando o seu filho nascesse. Não sei se vocês se lembram. A terra ajudou a mulher, as águas se secaram, a mulher, o filho da mulher não foi morto, essa igreja foi ajudada pela terra nos Estados Unidos, e esse dragão voltará a perseguir a igreja, porque ele foi, Apocalipse 12, 17, irou-se contra o resto da descendência da igreja. Lembra-se? Então, Apocalipse 12 apresenta era, não é e será em três momentos, que dependem de quê? Das águas, multidões perseguindo. O que ocorre com Apocalipse 13? Ela era enquanto perseguia os santos durante 1260 anos, 42 meses. Ela deixou de ser, pois uma das suas cabeças foi ferida de morte. Se uma das suas cabeças foi ferida de morte, quer dizer o quê? Que ela perdeu poder, perdeu influência. Concordam? Então ela deixa de ser enquanto está com a cabeça ferida de morte. E ela voltará a existir, voltará a ser, irá, né? Quando ela recuperar o poder político e tornar a perseguir o povo de Deus. Perceberam? Apocalipse 12 e 13 apresentam o era, o não é e o será. A pergunta é: em qual capítulo do Apocalipse as águas tornam a fluir e se secam novamente? Não seria Apocalipse 17? Porque Apocalipse 17 vai dizer que vai perseguir os santos e ela vai ser condenada. Ou seja, elas vão fluir as águas novamente e elas secarão quando essa mulher e essa besta forem destinadas ao seu fim, né? A sua queda. Percebam, em Apocalipse 17, inserindo aqui no nosso slide agora, né? Ela voltará a perseguir, né? Perdão, ela foi no período em que ela perseguiu, né? Ela estava com o sangue dos santos, né? No texto simbólico que nós vimos. João é levado aonde? A um deserto. Ou seja, a visão, a fotografia que João tira no momento da visão é quando as águas não estão ali. João é levado ao momento onde a besta não é. Lembra-se que nós estudamos na semana passada que o sexto anjo, envolvido com o Éufrates, o sexto anjo da sexta praga, diz respeito à secagem do rio Éufrates, tudo conectado, né, intrinsecamente, entre a sexta praga e o momento em que João vê a visão. O deserto, as águas não estão lá, tá bom? De maneira que, antes dela ser condenada, as águas voltam a fluir. Ou seja, Apocalipse 12, 13 e 17 estão paralelamente conectados com os momentos em que as visões são apresentadas para João. Perseguição, interrupção da perseguição e uma última perseguição final antes da condenação. Ok? Eu queria que isso aí ficasse muito claro, porque esse ponto é chave para daqui a pouco, na semana que vem, nós identificarmos as cabeças. Tá bom? Então, baseada na interpretação que nós fizemos do que é fornicação, né, semana passada, a união ilícita entre a religião e a política, o que significa que as águas fluem em perseguição? Quando a religião e a política se unem, se somam. Então, a besta, ela foi ou era quando ela estava unida à religião e à política.
deixa de ser, a sua ferida mortal, né, ocorre quando há uma separação, uma ruptura entre política e religião, ok? O momento em que João é levado ao deserto. E ela voltará a recuperar a sua hegemonia, a ferida mortal será curada, antes dela ser condenada, a perseguição voltará a ocorrer, ou seja, a aproximação da política e o Estado, que nós estamos vendo hoje muito forte, chegará a um ponto em que gerará o quê? Uma nova perseguição, porque as multidões enganadas perseguirão o povo de Deus, ok? Esse slide é outro ponto-chave para nós entendermos o que representam as águas fluindo, tá bom? O que representam a fornicação. De maneira que, desdobrando desse slide, né? Agora nós temos. Só um minuto. Esse slide ficou fora, tá bom? Esse aqui vou eliminar. Aqui, só um minuto. Esse aqui é para ser colocado depois. De maneira que a ênfase de Apocalipse 12 é quando esse sistema de poderes ele atuou antes dos 1060 anos. A ênfase foi Herodes perseguindo o bebê Jesus, certo? No momento que foi tirada a fotografia da visão para João. A ênfase de Apocalipse 13 é o momento em que essa besta era e ela perseguiu durante os 1260 anos. E a ênfase de Apocalipse 17 será quando ela voltar a perseguir e quando as águas fluírem novamente. Ok? Então percebam que existem diferenças, existem semelhanças, existem conexões e existem detalhes que o capítulo posterior mostra em relação ao capítulo anterior. Tá bom? Isso é muito importante. De maneira que, se nós pudermos resumir, né, na repetição está o reforço e o aprendizado. A besta era ou foi quando ela tem as águas à sua disposição usando o engano. Ela deixa de ser, não é, quando tem a sua ferida mortal, e as águas são secadas. A política é rasgada, é separada da religião num momento de deserto. E ela voltará a ser quando as águas forem fluir novamente em função do engano. Tá bom? Vamos adiante. Nós ainda temos um conteúdo aqui para mostrar, tá? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo que a besta que era e já não é, ainda que é, tá bom? Ela voltará a exercer autoridade e engano. Então, antes da gente iniciar algo que é um pouco mais complicado de entender, as cabeças, nós vamos interromper nosso estudo aqui, deixando muito claro esta questão, tá bom? Apocalipse 12 dá detalhes, perdão, Apocalipse 13 dá detalhes que Apocalipse 12 não tem, não apresenta. Apocalipse 17 dá detalhes que Apocalipse 13 não tem e não apresenta. Mas um traz luz para o outro, para que nós possamos identificar o que vai ocorrer com essa besta antes da sua condenação e quais serão as cabeças que estarão trabalhando, principalmente nos últimos dias, quando a ferida mortal for curada. Tá bom? Então, não percam o estudo da semana que vem. Agora sim, nós teremos condições, no final do estudo da semana que vem, né, de respondermos: os papas são as cabeças dessa besta? O que representam essas cabeças? O que representam os 10 chifres? A igreja, não sei se vocês sabiam, né? A igreja católica tem uma profecia, esqueci o nome do profeta, dizendo de que Francisco também é o último papa, né? Na figura de Pedro.
E mesmo no meio adventista existe uma teoria, né, a teoria dos 7 reis, identificando esses 7 cabeças como sendo 7 papas. Na semana que vem, nós faremos os comentários e mostraremos, usando a integração entre Apocalipse 12, 13 e 17, qual é a interpretação mais coerente com Daniel e Apocalipse vinculados, amarrados e integrados, tá bom? Não será uma interpretação definitiva, como a gente disse, né? O conhecimento da palavra de Deus é gradativo, é progressivo, mas nós apenas queremos mostrar o que faz mais sentido com essa linha que nós estamos seguindo desde que nós começamos a estudar o livro de Daniel e a série de Apocalipse, tá bom? Então não perca, convide um amigo, que esse seu amigo assista os vídeos anteriores para que ele possa usufruir mais do estudo, tirar dúvidas, eventualmente no final do nosso estudo online. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos com o desejo de estudarmos a palavra de Deus e que, muito além de conhecer simbologia, profecias, períodos proféticos, etc., nós tenhamos o desejo de conhecer a Jesus, né, o verdadeiro guia, né, o único caminho e verdade e o caminho, a verdade e a vida, que poderá nos ajudar não só a reconhecer, né, esses poderes, mas vivermos pela fé nos últimos dias que se aproximam com grande velocidade. Vamos orar neste momento. Querido Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ainda temos tempo de entender, estudar, apreciarmos em liberdade o conteúdo, a profundidade da tua palavra. Obrigado, Deus, por ter preservado até os nossos dias, através dessa simbologia, significados e interpretações que podem nos ajudar a entendermos o que está acontecendo hoje, o que ainda vai acontecer, para que não sejamos levados pelo alarmismo, pela suscetibilidade, ou, por outro lado, para nós acharmos que ainda falta muito para que Jesus possa voltar. Nós estamos vivendo tempos diferentes de tudo que já aconteceu na história, mas ao mesmo tempo a gente vê que a história vem se repetindo de uma maneira que a tua palavra é confirmada através das tuas profecias. Abençoe cada família, cada pessoa que está estudando aqui conosco, todos aqueles que estão assistindo as gravações também. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém.